as principais diferenças de uma abordagem tradicional para uma abordagem em linha agile, tá? E aqui a gente vê, ó. Então, na abordagem tradicional, como é que a gente funciona? Pessoas organizadas em silos funcionais e equipes de projetos temporários. Clássico, foi a estrutura que a gente viu inicialmente. Como é que funciona isso numa abordagem linha agile, né? Pensando já numa visão de portfólio. Pessoas organizadas em velhos streams e ART, né? Os trens, dentro de um fluxo de valor contínuo. Fluxo de valor contínuo, a velha stream. Como é que funciona na abordagem tradicional? Orçamentação e controle de custos de projeto. A gente olha os projetos que vão rodar no ano, o orçamento deles faz um controle de custo. Na abordagem linha agile, a gente faz uma orçamentação de valor baseada nas iniciativas. Aqui que é o ponto que eu falei para vocês, pessoal, que é a grande diferença, que é muito difícil da empresa conseguir chegar nesse ponto, quando a gente fala de orçamento usando o LPM. Tá? Por quê? Porque a gente para de pensar em projeto, em orçamento de projeto. A gente pensa no orçamento das iniciativas, ou seja, dos épicos que vão surgir. E esses épicos que eu falei aqui para vocês, ó, não são projetos, tá? São frentes estratégicas. Eu posso ter projetos que tenham vários épicos aqui, mas aqui não é projeto. Certo? Aqui é uma grande entrega de valor em um nível muito macro. Basicamente funciona da seguinte forma: a gente tem uma velha stream, e vão ter vários times ali dentro, vários trens, né, com vários times, squads ali dentro, tá? E no LPM a gente entende que, essa minha velha stream, como é que funciona a questão de grana, tá? Essa minha velha stream aqui, ela tem um custo para mim anual de 80 milhões de reais. É um custo. É o orçamento dessa velha stream. Com todos os times que tem aqui, com todos, 80 milhões. É o que custa para rodar. Aí eu sei que aqui é 80 milhões. Para rodar um épico aqui, esse épico, a gente entende que ele vai custar 2 milhões. 2 milhões cabe em 80 milhões? A galera aqui que tem esse custo de 80 milhões consegue executar alguma coisa de 2 milhões? Consegue. Então, a gente entende que esse épico pode ser executado por essa velha stream, está dentro do orçamento da velha stream. Agora, por exemplo, a gente pega um conjunto aqui de 10 épicos, entende que a velha stream vai rodar, que essa velha stream vai rodar esses 10 épicos. Só que quando a gente vai ver o custo desses 10 épicos, foi 100 milhões. Essa velha stream vai conseguir suprir esses 10 épicos? Não vai, né? Tem um gap aí de 20 milhões. Que o orçamento que essa velha stream aqui tem não vai conseguir suprir os 10 épicos aqui que entendeu que a soma deles vai custar 100 milhões. Muito alto nível é assim que a gente faz a orçamentação no LPM, tá? Então é muito diferente, galera, de como as empresas fazem, que chega no final, chega no início do ano, pensa em projetos, e quando pensa em projeto, que lá, esse projeto vai ter 50 pessoas trabalhando, são esses papéis, então eu preciso pagar o salário dessas pessoas, vai usar essas tecnologias, vai levar X horas, vai levar tantos meses, e aí se monta todo um orçamento para custear esse projeto. É muito diferente. Aqui a gente, na LPM, a gente pensa num orçamento fixo, digamos assim, por velho stream, e a gente encaixa as grandes iniciativas dentro desse orçamento. Cabe ou não cabe? E o que precisa para caber? Às vezes esse épico, ele não vai caber numa velha stream só, mas esse épico ele pode ser desmembrado em duas velhas streams diferentes. E como é que funciona o desmembramento disso? Como é que eu pego um épico e consigo fazer com que ele seja executado por duas velhas strings? Aí vocês vão entendendo a importância das coisas, tá? Um épico, ele vai ser composto pelo quê? O que vem abaixo do épico? Funcionalidade. E a funcionalidade é a moeda das velhas strings. Então, se eu preciso que esse épico seja desenvolvido por mais de uma velha string, das 6 funcionalidades que eles têm, 4 vão ser desenvolvidas por essa velha string e 2 por essa. É um épico que está sendo desenvolvido por mais de uma velha string. É isso, tá, galera? Então, terminando aqui o quadrinho, tá? Ó, na abordagem tradicional, planejamento e orçamentos anuais. Na abordagem linha agile, orçamento de velha string ajustado dinamicamente. Orçamento participativo, que foi a cadência que eu mencionei, né? Entrada de trabalho centralizada e ilimitada, sobrecarga de projetos. Então, na abordagem tradicional, entra, trabalha toda hora. Tem um projeto, mas não para de entrar coisa, né? Demanda e demanda e demanda, e acaba sempre estourando o prazo e o custo do projeto. No linha agile, a demanda estratégica é gerenciada pelo portfólio Kanban. Aqui tem uma novidade. Porque lá no nível de portfólio existe um fluxo Kanban, formado por um upstream e um downstream. E nem eu comentei com vocês, os épicos, na visão de portfólio, eles nascem um upstream super estratégico. Desde um pool de ideias, até o entendimento que dessas ideias podem, né, algumas delas virar um épico, quais são as entregas de valor que esse possível épico pode trazer para o negócio, uma prototipação para ver se a entrega de valor é viável ou não, ou seja, um épico ele nunca vai entrar para a produção se ele não passar por um upstream correto. Inclusive, uma prototipação e um MVP desse épico é necessário ser feito. O próprio SAFe traz esse conceito. A gente precisa fazer um MVP do épico. E aí a gente começa a entender, né, daquelas aulas de produto que a gente viu com o Daniel na trilha de Specialist, como MVP não é aquilo que, né, de forma equivocada, a gente roda nas empresas, MVP de 3 meses, de 4 meses, MVP de 6 meses. Não existe MVP de 3 meses de desenvolvimento. A gente está falando de épico. Nem se definiu, não chegou, está muito distante do nível de desenvolvedor. Não é que a gente faz um MVP de um épico, a gente usa outras formas para validar se aquilo ali é viável ou não. E aí, muitas delas, a gente pode usar técnicas lá que nem o Daniel mostrou, né? Técnicas de discovery, para avaliar a viabilidade daquela ideia ou não, através de ações que não exigem um trecho de código.
por exemplo. Casos de negócio excessivamente detalhados com base no ROI especulativo. Então, assim, na abordagem tradicional, quando a gente vai elencar um projeto estratégico, ele tem que ter um caso de negócio, um business case. Já ouviram falar desse termo, né? A gente tem que criar um business case com muitos detalhes. Aqui vem muito aquela ideia da documentação tradicional, né? De requisitos. Então, a gente cria um documento gigante com um retorno de investimento especulativo. Ele é estimado, não existe essa certeza. Tá? E no LPM, como é que funciona? Casos de negócio enxutos com o MVP, por isso que a gente roda o MVP das frentes estratégicas, para entender se aquilo de fato pode gerar valor ou não. Hipótese de resultado de negócio, previsão estimativa ágil. O que quer dizer resultado de negócio, previsão estimativa ágil? A gente basicamente usa uma técnica chamada WSJF, que é uma técnica de priorização que a gente inclusive já trouxe aqui, né, numa aula de priorização de backlog. O WSJF é uma técnica que a gente usa aqui, que ele considera algumas variáveis e ele tem, né, uma lógica matemática ali para se entender quais os épicos deveriam ser executados primeiro, tá? Se a gente fosse montar uma lista de prioridades aqui. E por fim, galera, projetos regidos por fase, marcos em cascata, progresso medido pela conclusão da tarefa. Então, se olha no nível de tarefa, né? Tem esse cronograma, um Gantt aqui no Excel, tarará, uma ferramenta um pouquinho mais elaborada, as tarefas que têm que ser executadas em cada uma dessas fases. Fez a tarefa, não fez a tarefa, fez a tarefa, não fez a tarefa. E aqui numa abordagem mais linha agile, né? A gente tem produtos e serviços regidos pelas ART, ou seja, os trens são responsáveis pela entrega, tá? Os trens autogerenciados, medidas objetivas e marcos com base nas soluções de trabalho. Então a gente tem um modelo aqui muito mais voltado ao planejamento trimestral, que pode ter como OKR, né? Como OKR para ajudar a enxergar como vão se desmembrar os objetivos estratégicos e as iniciativas e o que vai ser rodado trimestralmente. Então é bem diferente mesmo, tá, galera? É uma mudança de cultura na prática. Tá? É muita mudança de cultura aqui, porque mudam muito as abordagens como as pessoas estão acostumadas a fazer nas empresas há 20, 30 anos. Isso é um grande desafio.